Há exatos 40 anos, no dia 11 de setembro de 1983, Nelson Piquet vencia o GP da Itália em Monza e dava início à sua arrancada final para a conquista do bicampeonato, e essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Após a frustração da corrida anterior no GP da Holanda, quando um erro de Alain Prost tirou o Nelson Piquet da corrida e o próprio Alain Prost, quando o brasileiro liderava a prova e poderia somar pontos importantes para o campeonato, Nelson Piquet sabia que o GP da Itália era importantíssimo, era vital para que ele pudesse continuar sonhando com o título em 83. O campeonato chegava ao GP da Itália, faltando 3 provas para o final: Itália, Europa e África do Sul, com o Alain Prost na liderança com 51 pontos. René Arnoux e Patrick Tambay eram os segundo e terceiros colocados, os dois pilotos da Ferrari, o Arnoux com 43 pontos e o Patrick Tambay com 37 pontos. Mesmo número de pontos do Nelson Piquet, também tinha 37 pontos e estava na 4ª posição. O Piquet tinha vencido apenas uma corrida na temporada, a corrida de abertura, o Grande Prêmio do Brasil, e precisava vencer de qualquer maneira na Itália para poder continuar tendo chance, uma vez que ele estava a 14 pontos da liderança. O Prost tinha 51, o Piquet 37, então ele estava 14 pontos atrás no campeonato, faltando 3 corridas. Lembrando que naquela época a vitória valia 9 pontos, então tinha apenas 27 pontos em disputa. E na corrida anterior, que eu mencionei no GP da Holanda, a Ferrari fez dobradinha, então com René Arnoux e Patrick Tambay, que também entraram na briga do campeonato, e a próxima corrida seria em Monza, casa da Ferrari, então o autódromo estava abarrotado de tifose ali, esperando, contando com mais uma vitória da Ferrari. Mas na classificação, quem surpreendeu foi o Riccardo Patrese, companheiro do Nelson Piquet na Brabham, que marcou a pole position. Depois seguido das duas Ferraris, com Patrick Tambay em segundo e René Arnoux em terceiro. Nelson Piquet marcou o 4º tempo e Alain Prost largou na 5ª posição, com um tempo 2 segundos mais lento do que o Riccardo Patrese, e ao seu lado o Andrea De Cesaris da Alfa Romeo na 6ª posição. No dia da corrida, Nelson Piquet faz uma largada espetacular e pula de 4º para 2º colocado. O Piquet até tenta pressionar o seu companheiro de equipe Patrese, mas ele não faz nenhum movimento de ataque. E os dois já vão abrindo uma certa vantagem já no começo da prova entre um pelotão que vem um pouco mais atrás, com as duas Ferrari, o Ed Cheever da Renault e o Andrea De Cesaris da Alfa Romeo e o Alain Prost também da Renault. Na segunda volta, o René Arnoux passa pelo Patrick Tambay e na volta seguinte, o Ed Cheever da Renault também passa pela Ferrari número 27. O Andrea De Cesaris, que vinha logo atrás, ele errou a freada e rodou. E o Alain Prost quase o acertou o carro da Alfa Romeo que estava ali rodado na pista. O Prost teve que frear demais e ele já foi perdendo contato com o pelotão da frente, ficando ali na 5ª posição. Mas ele perderia essa 5ª posição algumas voltas depois para o Hélio De Angelis da Lotus. Lembrando que o Alain Prost ele estava correndo com um giro do motor um pouco mais baixo. E Monza é um circuito onde o motor fala mais alto, onde o motor é muito importante, mas o Prost estava correndo com um giro um pouco mais baixo para tentar poupar o seu motor, para tentar completar a prova, administrar ali a prova, para tentar marcar bons pontos para o campeonato e se manter aí na liderança da tabela de pontos. E falando em motor, na segunda volta, o motor BMW do Riccardo Patrese estoura e o Nelson Piquet assume a liderança da prova. E o Piquet, ele assume a liderança e ele vai conseguindo aos poucos abrir vantagem entre os carros do pelotão de trás. Então, qual que era a ideia dele? Era tentar abrir o máximo de vantagem possível para parar no box, fazer o seu reabastecimento, sua troca de pneus, voltar na frente e aí depois só administrar a prova. E o Piquet foi aos poucos abrindo vantagem em relação aos seus concorrentes. Na 10ª volta, a classificação era Piquet em primeiro, René Arnoux em segundo, 5 segundos atrás, depois Ed Cheever em terceiro, 6 segundos atrás, Patrick Tambay em quarto, 12 segundos atrás do Piquet, De Angelis em quinto com 13 segundos atrás do Piquet e o Prost em sexto também, 13 segundos ali colado no Hélio De Angelis.
Mesmo o Alain Prost correndo aí com o seu giro do motor reduzido, não adiantou muito, e na volta 26 ele começa a ficar lento na pista, consegue completar a volta, chegar no box, ele para no box, a equipe faz o seu reabastecimento, faz a troca de pneus, a equipe mexe um pouco no carro e o Prost volta para a pista, mas o desempenho não melhora, ele continua lento e ele dá mais uma volta e para nos boxes, dessa vez para abandonar a prova com problemas no turbo de seu motor. Enquanto isso, o Nelson Piquet continua abrindo vantagem e mais atrás o Ed Sheeran tenta pressionar o René Arnoux pela segunda posição. Ele até tenta uma ultrapassagem uma vez, tenta fazer um ataque uma única vez, não consegue e depois ele acaba perdendo o ritmo, acaba perdendo aí uma das marchas, acaba perdendo o ritmo e não consegue mais se aproximar do Arnoux para tentar um ataque. E os pilotos vão fazendo seus pitstops. O Arnoux para, o Ed Sheeran para fazer o seu reabastecimento e sua volta e sua troca de pneus. Eles voltam ali muito atrás do Nelson Piquet. O Nelson Piquet é o último dos líderes a fazer a sua parada. Ele para apenas na volta número 31 e quase que dá um problema no seu pitstop. O que acontece? O Niki Lauda da McLaren ele parou um pouco antes. Quando ele saiu ali dos boxes, ele parou em frente do box da Brabham, que estava esperando o Piquet, o carro meio que deu uma apagada e os próprios caras da Brabham ajudaram a empurrar o carro do Niki Lauda para o carro pegar e ele poder sair da frente para o Nelson Piquet entrar nos boxes e fazer o seu pit stop. Inclusive o próprio Bernie Eccleston ajudou a empurrar o carro do Niki Lauda. Deu tudo certo, o Nelson Piquet conseguiu fazer seu pit stop, sua parada, sua troca de pneu, seu reabastecimento e conseguiu voltar ainda na liderança. E nessa altura da prova, o Nelson Piquet já começou a reduzir ali também o giro do seu motor, poupar o seu equipamento para conseguir chegar até o final da prova e garantir a vitória. Tanto é que ele foi ali, até em determinado momento ele ficou bastante tempo andando ali num trenzinho junto com os retardatários, o Nigel Mansell inclusive era um deles, e ele ficou ali na dele, poupando o equipamento para conseguir chegar até o final da prova, uma vez que os carros da Ferrari, e tanto a Ferrari do Arnoux quanto a Renault do Ed Sheeran não conseguiam se aproximar dele. Até em algum momento eles até chegavam a tirar um pouco mais de diferença, mas tudo isso sendo muito bem administrado pelo Nelson Piquet, que conseguiu aí completar a prova e vencer a corrida na Itália, com René Arnoux da Ferrari em segundo e Ed Sheeran da Renault em terceiro. Com essa vitória, o Nelson Piquet assumiu a terceira posição do campeonato. O Alain Prost continuava líder com 51, o René Arnoux estava com 49 em segundo, Nelson Piquet 46 em terceiro e o Patrick Tambay em quarto com 40. Faltando apenas 2 corridas para o final do campeonato. A diferença agora do Piquet, que chegou 14 pontos atrás do Prost, agora estava a apenas 5 pontos. E o Piquet, que venceu em Monza, venceria de novo a corrida seguinte em Brands Hatch, no GP da Europa, com o Alain Prost em segundo, e ele ainda chegou na corrida final, chegaria a corrida final na África do Sul, ainda atrás do Prost no campeonato, com 57 pontos para o Prost, contra 55 do Nelson Piquet, e aí o Prost teve mais um problema no motor na África do Sul e o Nelson Piquet sagrou-se bicampeão. Um último detalhe que me chamou bastante atenção nessa corrida de Monza foi depois, que o Nelson Piquet venceu a prova, a torcida italiana ali, os tifosi invadindo a pista ainda com os carros ali, fazendo a volta da vitória, você vê o Nelson Piquet passando no meio da galera, algo impensável para os dias de hoje, imagina, se acontecesse isso hoje, fechavam o autódromo, porque toda a questão de segurança e tudo mais, mas realmente era muito bonito de ver, a galera invadindo a pista, a paixão da torcida ali, ferrarista pelos seus pilotos, realmente uma cena muito bacana, muito legal de se ver. E esse foi o início da arrancada para o bicampeonato, contado aqui no Botequim GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva da nossa loja, participa do nosso bolão do Botequim e entra no nosso grupo do WhatsApp. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!